Fala, otakus! Hoje o mundo dos animes trouxe novidades para praticamente todos os gostos. Temos um novo filme de romance cheio de mistério que finalmente ganhou data de estreia, um dos maiores mangás de ação da Shonen Jump caminhando para o seu desfecho, novos animes sendo anunciados, uma grande discussão envolvendo inteligência artificial dentro da indústria e até uma história completamente maluca de uma figure da Makima que acabou viralizando nas redes sociais. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos conferir tudo o que aconteceu. Começando com uma obra que chamou bastante atenção pelo clima de mistério. O filme Doku Yorimoto Ibashi ni Irukimi ganhou um novo visual oficial e confirmou sua estreia para o dia 9 de outubro nos cinemas japoneses. A imagem destaca os protagonistas da história e aumenta ainda mais a curiosidade dos fãs. A trama acompanha Kazuki Tsukigase, um jovem que decide abandonar sua antiga vida para morar em uma ilha remota, buscando se afastar completamente das pessoas que conhece. Porém, logo após chegar ao local, ele escuta um estranho rumor sobre uma enseada onde pessoas simplesmente desaparecem. Movido pela curiosidade, Kazuki resolve investigar o lugar por conta própria. É durante essa exploração que ele encontra uma garota desacordada na praia. Depois de levá-la para a enfermaria, ele descobre que seu nome é Não, que ela tem apenas 16 anos e que, ao despertar, fica repetindo uma única palavra, 1974. Mas por quê? Esses mistérios parecem ser o centro da história, que promete misturar romance, suspense e elementos sobrenaturais. E falando em história chegando ao seu momento decisivo, os fãs de Sakamoto receberam uma notícia que era esperada, mas que mesmo assim pegou muita gente de surpresa. A Shonen Jump confirmou que o mangá entrou oficialmente em seu clímax final. Embora o autor ainda não tenha revelado quantos capítulos restam, ele já havia comentado anteriormente que a obra estava vivendo sua batalha final desde 2025. Para quem acompanha a série desde o início, é impossível não sentir um misto de empolgação e nostalgia. Afinal, acompanhamos Taro Sakamoto deixar para trás sua vida como um lendário assassino de aluguel depois de encontrar o amor. Hoje ele leva uma vida tranquila administrando uma pequena loja, mas nunca conseguiu escapar completamente do seu passado. Mesmo aposentado, antigos inimigos continuam surgindo para tentar eliminá-lo, obrigando Sakamoto a lutar constantemente para proteger sua família. Agora resta saber como essa história vai terminar. Enquanto uma grande obra se aproxima do fim, outra acaba de iniciar sua jornada rumo aos animes. A Kadokawa anunciou oficialmente que Estúdio Cabana ganhará uma adaptação em anime. O anúncio veio acompanhado de um visual especial e de uma ilustração feita pelo próprio autor, além da confirmação de que a estreia está prevista para 2027. A história acompanha Yukari Maki, uma estudante conhecida por ser extremamente responsável e sincera. Ela acredita que nunca conseguiria se dar bem com Yuzuki Kusaka, o delinquente da sua turma. Determinada a fazê-lo mudar de comportamento, Yukari decide segui-lo depois da aula. Mas, ao invés de encontrar alguém envolvido em confusão, ela acaba descobrindo um lado completamente inesperado do rapaz. Yuzuki entra em um estúdio de música. Lá, Yukari conhece um garoto sensível, apaixonado pela música e completamente diferente da imagem que todos tinham dele, dando origem a um romance. E já que estamos falando sobre o futuro da indústria dos animes, uma entrevista recente acabou chamando a atenção de praticamente toda a comunidade. O novo presidente da Aniplex, Shun Nishimoto, concedeu uma entrevista ao site Variety e comentou sobre os planos da empresa para os próximos anos, abordando desde a expansão global dos animes até o possível uso da inteligência artificial em suas produções. Segundo Nishimoto, o enorme sucesso de Kimetsu no Yaiba mudou completamente a forma como a Aniplex enxerga seus projetos. Antes, muitas obras eram produzidas pensando primeiro no mercado japonês para, somente depois, serem levadas ao restante do mundo caso se tornassem um sucesso. Agora a estratégia será diferente. Desde o início do desenvolvimento, as produções passarão a ser planejadas considerando um público global. Para Nishimoto, os animes deixaram de ser um entretenimento voltado apenas para um grupo específico de fãs e passaram a fazer parte da cultura pop mundial, principalmente entre o público mais jovem. Por isso, a empresa acredita que é fundamental compreender as diferenças culturais de cada região e entender como cada obra é recebida pelos fãs ao redor do mundo. Mas ele fez questão de destacar um ponto muito importante. Expandir internacionalmente não significa abandonar aquilo que torna os animes únicos. Pelo contrário, segundo o presidente, a intenção é preservar a criatividade japonesa e reforçar a identidade das produções, sem tentar modificar as histórias apenas para agradar o público estrangeiro. A ideia é fazer com que cada obra mantenha sua essência, permitindo que fãs de diferentes países conheçam justamente aquilo que torna os animes tão especiais. Outro dado apresentado durante a entrevista mostra o tamanho que essa indústria alcançou. De acordo com Nishimoto, atualmente o mercado internacional já representa mais da metade de toda a receita da indústria dos animes, movimentando aproximadamente 4 bilhões de ienes, mostrando que o crescimento fora do Japão já é uma realidade. Pensando nisso, a Aniplex pretende investir ainda mais em suas propriedades intelectuais, ou seja, não apenas produzir animes, mas transformar suas franquias em marcas globais de longo prazo. Mangás, novels e animes poderão receber ainda mais filmes, jogos, produtos oficiais, eventos presenciais e novas parcerias com plataformas de streaming, tudo funcionando de forma integrada. Nesse plano, a Sony, empresa responsável pela Aniplex, terá um papel fundamental. Segundo Nishimoto, a parceria com a Crunchyroll ajudou a empresa a compreender melhor o mercado internacional e permitiu criar estratégias para fortalecer suas franquias em diferentes regiões do mundo. Mas foi justamente o último tema da entrevista que acabou gerando a maior repercussão. Quando perguntado sobre o uso da inteligência artificial
artificial, Nishimoto afirmou que a prioridade da Aniplex continuará sendo trabalhar em conjunto com os criadores e animadores. No entanto, ele também declarou que, caso a inteligência artificial possa contribuir positivamente para o trabalho dos artistas ou auxiliar no processo criativo, a empresa estaria aberta a estudar cuidadosamente sua utilização. Essa resposta foi suficiente para acender um sinal de alerta entre muitos fãs. Afinal, estamos falando de uma empresa diretamente envolvida em séries gigantes como Kimetsu no Yaiba, Solo Leveling e Sword Art Online, além da forte parceria com estúdios renomados como Ufotable, A1 Pictures e Cloverworks. Para a parte da comunidade, uma postura favorável ao uso da inteligência artificial por uma empresa desse porte pode incentivar outros estúdios menores a seguirem o mesmo caminho. Enquanto alguns enxergam a inteligência artificial como uma ferramenta capaz de acelerar processos e ajudar os artistas, outros temem que ela acabe substituindo parte do trabalho humano, diminuindo justamente o cuidado artesanal que tornou os animes tão especiais ao longo das décadas. Pouco tempo depois, a própria Crunchyroll também comentou sobre o assunto. Raul Purini, executivo da empresa, explicou que a plataforma valoriza acima de tudo a autenticidade dos criadores. Segundo ele, a Crunchyroll não utiliza inteligência artificial em seus processos de legendagem nem de dublagem e pretende continuar respeitando a visão original de cada autor. Ao mesmo tempo, ele afirmou que a plataforma não pretende interferir nas escolhas dos criadores caso eles decidam utilizar novas tecnologias durante o desenvolvimento de suas obras. Agora, uma das obras que ganhou novidades foi Geikakuku Kiden. O site oficial do anime divulgou um novo visual destacando seus personagens principais. Apesar da boa notícia, a série ainda não recebeu uma previsão oficial de estreia. A história acompanha Koyo, uma jovem que muda completamente o rumo da sua vida ao salvar o príncipe Keiun, que havia sido mortalmente ferido. Impressionado com o enorme talento da garota para a medicina, Keiun decide ajudá-la a realizar seu sonho de se tornar uma das maiores médicas do reino. Misturando fantasia, romance e intrigas da corte, a obra promete agradar quem gosta de histórias com protagonistas inteligentes e personagens que crescem juntos ao longo da jornada. E falando em protagonistas que recebem uma segunda chance na vida, outra obra que teve sua adaptação para anime anunciada foi Shino Seiju de Aru Watashi wa Tsuihou Saremashita, cuja estreia está prevista para algum momento de 2027. O anúncio veio acompanhado de um visual oficial, apresentando a heroína da história. A trama acompanha Eliane, a verdadeira santa do reino de Belcain. Durante anos ela sofre humilhações e perseguições por parte do príncipe do reino, até que sua situação chega ao limite. Seu noivado é cancelado, ela perde tudo o que conquistou e ainda recebe a notícia de que será exilada, mesmo sendo a responsável por proteger o país com seus poderes. Antes que o exílio aconteça, Eliane decide fugir por conta própria para viver uma vida tranquila, longe da corte e de toda a nobreza. Entretanto, durante sua fuga, ela conhece Nigel, o príncipe do reino vizinho. E encerrando essa sequência de anúncios, temos mais uma comédia romântica escolar. A DMM Pictures anunciou que o mangá Kuzunoki-san Wakoukou Debu Nishipai Shichiru ganhará uma adaptação para anime. O anúncio veio acompanhado de um trailer e de um visual inédito, embora ainda não exista uma data de estreia. A história acompanha Keizuki Shizuki, um garoto que viveu uma experiência traumática no ensino fundamental. Depois de ouvir da garota por quem era apaixonado que ele era nojento, Keizuki decide mudar completamente sua vida. Ao entrar no ensino médio, ele cria uma nova personalidade, tentando deixar para trás todas as lembranças do passado e se tornar apenas um estudante comum. Mas seus planos mudam logo no primeiro dia de aula. Ele reencontra Shizuka Kuzunoki, uma antiga colega de classe que também está tentando reinventar a própria imagem. Determinada a superar esse problema, ela pede ajuda justamente para Keizuki. O único inconveniente é que ele ainda não conseguiu vencer um dos seus maiores medos, falar com garotas bonitas. Uma história completamente inusitada tomou conta do TikTok. Uma otaku publicou um vídeo mostrando sua mãe colocando fogo em uma figure da Makima, de Shain Savman. A legenda dizia apenas: "Minha mãe botou fogo na minha figure da Makima". O vídeo rapidamente viralizou e começou a aparecer em praticamente todas as redes sociais, levantando uma pergunta: será que aquilo era verdade ou apenas uma tentativa de ganhar visualizações? Depois da repercussão, a autora resolveu explicar toda a situação. Segundo ela, a figure havia sido comprada em uma loja da Tamashii Nations, em Nova York. No início estava tudo normal e ela adorou o produto, mas, ao chegar em casa, começou a perceber acontecimentos estranhos. Ela afirma que a figure aparecia em posições diferentes das que havia deixado anteriormente. Além disso, passou a ter pesadelos frequentes e começou a acreditar que o objeto se movia sozinho. O relato ficou ainda mais curioso quando ela contou que certa madrugada acordou e viu a figure virada em sua direção, como se estivesse olhando para ela. Mesmo depois de guardar a Makima dentro de uma gaveta, os acontecimentos continuaram. Segundo ela, um chaveiro de ursinho chegou a se arrastar sozinho sobre a mesa antes de cair no chão junto com uma mochila. Foi nesse momento que decidiu contar tudo para sua mãe. Apesar de toda essa história, ela deixou claro que não acredita que animes sejam malignos ou tenham relação com o diabo. Segundo ela, qualquer tipo de mídia pode abordar temas sobrenaturais e seu objetivo era apenas compartilhar a experiência que viveu. Mais tarde, ela voltou às redes sociais para dizer que nunca teve intenção de viralizar. Inclusive afirmou que publicou o vídeo em uma conta alternativa, com poucos seguidores, e pediu para que as pessoas parassem de enviar mensagens sobre o caso. Ela também comentou que não se importa se as pessoas acreditam ou não na história. Segundo suas palavras, apenas ela e sua família sabem o que aconteceu naquela casa. Entre todos os comentários, um dos que mais chamou a atenção dizia: "O problema
problema não era a figure, era a casa. Saindo dessa história curiosa e voltando aos bastidores da indústria, Youjou Senki 2 também virou assunto, mas por um motivo completamente diferente. Após quase 9 anos de espera, a nova temporada estreou surpreendendo os fãs pelo nível de realismo das cenas de artilharia. O motivo foi revelado pelo próprio estúdio NUT. A sequência em que os canhões são preparados e carregados foi animada por um profissional que possui experiência real em artilharia durante seu serviço militar. Graças a esse conhecimento prático, cada movimento, procedimento e detalhe técnico foi reproduzido da forma mais fiel possível. A revelação rapidamente viralizou, e muitos fãs comentaram que agora entendiam por que aquelas cenas pareciam tão autênticas. É um caso raro na indústria e mostra como experiências reais podem contribuir para tornar uma animação ainda mais convincente. E para encerrar o vídeo, uma notícia que chamou bastante atenção entre os leitores de mangá. Os criadores de Maki Heroine Vukatazetai anunciaram que decidiram encerrar a publicação da obra pela editora Kita Shoten após perderem a confiança no relacionamento com o departamento editorial. Segundo os autores Michiru Nakayama e Tatsu Waipu, diversos problemas prejudicaram o desenvolvimento da série. Eles citaram atrasos nas revisões do storyboards, demora na aprovação de materiais promocionais, falhas de comunicação e até situações em que precisaram assumir tarefas que normalmente seriam responsabilidade da própria editora. Outro ponto que aumentou a insatisfação foi a questão das vendas. Para os criadores, isso tornou impossível reconstruir a confiança com a Kita Shoten. Apesar da ruptura, a boa notícia é que o mangá não será abandonado. Após o encerramento do contrato atual, previsto para o final de 2026, Maki Heroine Vukatazetai deverá retornar em janeiro de 2027 pela editora Number 9. E essas foram as principais notícias do mundo dos animes desta semana. Qual delas mais chamou a sua atenção? O misterioso filme Doku Yori, o fim de Sakamoto Days, os novos anúncios de anime, a discussão sobre o uso de inteligência artificial, a história da figure da Makima ou a polêmica envolvendo a Kita Shoten? Conta para a gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder as próximas novidades e até o próximo vídeo.